Hoje nós estudaremos o Salmo 67 e o Salmo 68. Só para os irmãos terem uma ideia, nós começamos a estudar a Bíblia, assim como temos feito, no dia 8/10/2017. Então, já se passaram 8 anos, né? Estamos ainda no livro de Salmos. O livro de Salmos, nós começamos a estudar ele no dia 19 de março deste ano. Estamos ainda no Salmo 67, vamos para o 68. Então, só para os irmãos terem uma noção, mas vale a pena a gente estudar a Bíblia e tirando lições desses textos que nós vamos lendo, procurando aplicar eles à nossa vida. Então, nós vamos hoje para o Salmo de número 67. Salmo 67 é um salmo relativamente curto, tem apenas 7 versículos e 49 palavras. Muito bem. Nesse salmo nós não temos referência do autor, nós não sabemos quem é o autor do Salmo 67. Apenas tem um título: ao mestre de canto para instrumento de cordas, Salmo Cântico. É interessante a gente lembrar que, nos dias de Davi, ele nomeou diversos intendentes, né, os superintendentes, para cuidar da música no templo. E entre esses que cuidavam, tinha alguns que compunham músicas. É por isso que nós vemos também alguns salmos que não têm uma autoria. Tem muitos salmos de Davi, muitos salmos de Coré, mas alguns salmos não têm autoria. E este é um deles. Muito bem. Trata-se também de um salmo chamado, assim, tido como um salmo missionário, porque ele fala muito das missões, de alcançar o mundo com a palavra de Deus, né? E ele manifesta um convite para que todos venham a louvar ao Senhor. Vamos ler então aqui alguns versículos do Salmo 67. Ele inicia assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nós vemos o compositor aqui do Salmo, ele atento e expressando o desejo que todas as nações conhecessem a salvação em Deus, né? Isso é uma coisa interessante, né? Na verdade, esse início do Salmo nos lembra a bênção sacerdotal, que está lá em Números 6, 24 e 26, a bênção sacerdotal diz o seguinte, Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, é aquela bênção que o Senhor orientou a Arão que ministrasse sobre o povo. Então diz assim o verso 23, o Números 6, versos 22 em diante, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti, faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Veja que quando ele inicia este salmo dizendo, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, ele parece ter em mente essa bênção sacerdotal, que era sempre dirigida ao povo pelo sacerdote. No caso, o salmista também entende que isto será um testemunho para as nações. Ele diz assim, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Essa é uma visão assim, incomum por parte do salmista. Em geral, o judeu não tinha essa visão de que
Deus devia ser Deus de todos os povos. Eles sempre tinham uma visão exclusivista de Deus, como se o Deus de Israel fosse tão somente o Deus de Israel, e não o Deus de todos os povos. Nós encontramos salmos que falam sobre isso: cantai a todas as nações, a tua glória, etc. Mas, de um modo geral, o judeu era exclusivista. E isso a gente vê que se manifestava até nos dias dos fariseus. Os fariseus pensavam assim: um judeu não devia nem sequer se sentar perto de um gentio, de alguém que não fosse judeu. Os próprios apóstolos também tinham essa visão. Nós vemos Paulo repreendendo Pedro, lá na carta aos Gálatas, anos depois da morte de Jesus. Pedro ainda tinha esse cuidado de evitar um contato com os gentios. Quando ele foi na casa de Cornélio, ele levou um grupo de testemunhas com ele para que ele não se ficasse comprometido, na visão dele, diante dos demais. Então havia essa visão exclusivista. No entanto, a gente vê que isso não era uma coisa comum de todo judeu. Muitos judeus tinham sim a visão de que o Deus de Israel era o Deus de todas as nações, e todas as nações precisavam conhecer a Deus. Na visão do Antigo Testamento, as bênçãos do conforto, da prosperidade, eram vistas como um testemunho do favor de Deus sobre aquela pessoa. Então, dentro da visão do Antigo Testamento, alguém que prosperasse, alguém que tivesse muitos bens, alguém cuja colheita fosse abundante, que os seus animais se multiplicassem, que não houvesse enfermidades na casa dele, a visão deles essa é uma pessoa abençoada por Deus. Essa era a visão da maioria. Eles pensavam assim, né? E é interessante que a visão atual, para alguns, para aqueles que adotam a teologia da prosperidade, também continua essa visão. Se você é um filho de Deus, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, você tem que ser abençoado. Seus negócios têm que prosperar. Você tem que ser alguém bem-sucedido. Essa é a visão daqueles que têm essa teologia da prosperidade e que se afina bem com essa visão da maioria do povo do Antigo Testamento. Entretanto, mesmo no Antigo Testamento, já tinham aqueles que questionavam essa ideia. Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 73, nós ainda vamos estudar o Salmo 73, mas aqui é um salmo de Asaf. Eu falei que tem Asaf, tem Coré, são alguns dos salmistas que aparecem, né? Então, ele está falando aqui que ele invejava os arrogantes, aqueles que prosperavam. E ele diz assim, aqui no Salmo 73, a partir do verso 4, para esses prósperos, não há preocupações, seu corpo é sadio e inédio, não partilham das cancelas dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, né? No verso 8 diz assim: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, né? Eles são admirados por todos. Então ele também fala disso, só que ele percebe que quando ele começou a ter inveja desse grupo, ele percebeu o mal que ele estava cometendo. Então, mesmo nesse contexto, alguns perceberam. Jó também, em alguns momentos, ele exalta aqueles que são prósperos, que vivem bem, que os seus filhos são saudáveis e tudo mais, mas ele também reconhece, não, mas eles vão se dar mal. Então, havia um conflito, mas, na maioria das vezes, para eles, o fato de Israel, do povo de Deus, ser próspero, era um testemunho para as nações. E é por isso que ele diz aqui no início do Salmo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, quando nós estivermos bem, formos admirados, então as nações vão reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor nos abençoa, etc. Era uma visão do Antigo Testamento. Muito bem. A gente vê também que
que essa ideia era uma ideia que tinha também algum sentido. A gente vê, por exemplo, na vida de Isaac, na vida de Jacó. São homens que os povos em volta deles reconheceram que Deus era favorável para eles, né? Quando José estava sendo lá, ainda como escravo, lá do Potifar, ele também percebeu que o Senhor abençoava por causa de José, então prosperidade. Quando o carcereiro estava lá com José preso, deu a José assim, para ele cuidar de tudo aquilo que dizia respeito à prisão, e tudo caminhava bem. Então havia essa visão, né? Mas não era uma visão de todos os judeus. Então o salmista, ele revela esse desejo de que todas as nações conhecessem a Deus, todas as nações conhecessem a salvação. Mas esse testemunho, na visão dele, era por causa da prosperidade deles. Muito bem. Nos versos 3 a 5, é uma exortação a todos os povos a louvar a Deus. Aí ele entra no versos 3 a 5 dizendo: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes. Quando ele fala as gentes, são nações que não são do povo judeu. Pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O salmista reconhece que, independentemente dessas nações se renderem a Deus, saberem quem é Deus, serem nações convertidas, ele reconhece que, na verdade, Deus é quem guia essas nações. Deus é que tem o domínio sobre essas nações. Ele reconhece que Deus é quem as julga, né? Ele diz aqui no verso de número 4, pois julgas os povos com equidade. E ele acrescenta ainda uma ideia pastoral, e guias na terra as nações. Deus é quem guia as nações. Para nós, às vezes até para nós cristãos, às vezes a gente perde isso de vista, parece que não, parece que as nações estão se conduzindo aí, cada uma do seu jeito, cada uma pelo seu presidente ou pelo seu líder, mas o salmista já entende que o Senhor é quem julga as nações e o Senhor é quem guia também as nações. É uma condução até de certo modo pastoral, como ele diz. O salmista reconhece que, independente desse reconhecimento ou aceitação ou conversão dos povos, Deus é quem os julga, Deus é quem os guia. Nos versículos 6 e 7 desse salmo, o autor testifica que Deus ouviu o seu clamor, né? Ele diz aqui, ele clamou lá para que o Senhor abençoasse a terra, e ele diz aqui no verso 6, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então ele entende que Deus ouviu, não somente ouviu o seu clamor, para que cuidasse deles, mas também Deus os abençoou. A terra frutificar, na visão do salmista, não era tudo. Ele entendia que eles precisavam da bênção de Deus. Às vezes nós vamos de tal maneira atentos aos cuidados e perdemos de vista aquele que manifesta os cuidados. E o salmista, ele agradece, ele reconhece o cuidado de Deus para com eles, mas ele reconhece que Deus os abençoa. E isso é importante. Ele entendia que isto era possível, que a bênção do Senhor, na verdade, não somente iria trazer o favor de Deus sobre o povo, mas através dessa bênção, isso iria despertar temor, conhecimento de Deus no coração dos homens. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. A visão que ele tinha, mais ou menos uma visão, vamos assim fazer uma figura de hoje. Quanto mais hoje a nação de Israel se torna poderosa, mais os povos ali em volta temem. Quanto mais Israel se torna poderoso, se torna forte, mais essas nações temem.
Na visão do salmista, naquele contexto era alguma coisa assim, os povos vão respeitar. Quando? Quando o Senhor nos abençoar, quando o Senhor nos engrandecer. Abençoa-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então isso era alguma coisa que ele traz dentro daquela visão bem judaica, bem própria daquele povo. Finalmente, alguns associam este salmo naquele tempo em que se celebravam, em que se faziam festas pelas colheitas, né? Eu falei no início que esse salmo ele tem 49 palavras, né? Ele fala sobre a bênção de Deus sobre o povo. E também o Pentecoste, a colheita, durava em torno de 7 semanas, por isso que eram 49 dias. Nós vemos lá no Novo Testamento, quando fala sobre o dia do Pentecoste, era o 50º dia depois desse período da colheita. Então a colheita levava 49 dias. Então alguns estudiosos associam este salmo a um salmo que era cantado, que era lembrado nesse período em que se realizava a colheita. Então ele fala muito de bênção, de Deus abençoar o povo, e por conta dessas bênçãos os povos temerão. Ele diz aqui no versículo 6, é interessante também, a terra deu o seu fruto, ou seja, ele está trazendo aqui em mente o quê? A colheita que havia. Isso era fundamental para a vida do povo naqueles dias, não só como alimento, mas porque eles trocavam alimento por tantas outras coisas que eles precisavam. Então o alimento, na verdade, era a riqueza, era o dinheiro, era o poder, era tudo para eles. Muito bem, então isto diz respeito ao Salmo 67. Salmo 68, este, diferente do 67, ele é um salmo de Davi, né? Seu título lá já está escrito, ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. A maioria dos estudiosos, embora eles não situem, quando eu falo dos estudiosos, é por quê? Porque no decorrer da história, muitos comentaristas, muita gente se aprofundou no estudo dos Salmos, procurando entender em que período ele foi composto, que contexto estava acontecendo quando ele foi composto, qual era o objetivo do salmista quando compôs. Então, muita gente se aprofundou nesses estudos. Então, segundo estes, embora não se situe o período da composição desse salmo, eles entendem que este salmo particularmente era cantado em cerimônias em que a arca era colocada, era carregada nas cerimônias. Nem sempre isso acontecia. A presença da arca nas cerimônias não era uma coisa comum. Às vezes, por exemplo, na época de guerra, não era nem todas as guerras. Algumas guerras, por conta da seriedade, da severidade daquela batalha, os levitas iam junto para a guerra carregando a arca. Vemos isso até lá no início do livro de Samuel, quando Eli era o sacerdote, quando os filisteus tomaram a arca, porque a arca foi levada para a guerra. Então, eles atribuem esse cântico a essas situações em que a arca era trazida para a cerimônia. E as primeiras palavras desse salmo sugerem esta ideia de se erguer a arca e caminhar com ela. Vejam que ele começa aqui, Davi começa o salmo dizendo assim: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Então essa expressão levanta-se Deus dá a impressão que é aquele momento em que a arca é levantada, ela era carregada com varais, né? E era carregada pelos levitas. Era uma tribo especial para isso, e eles carregavam a arca, ela apoiada por varais. Na arca tinha algumas argolas em que se passavam esses varais compridos, e esses varais eram carregados, então tinha que ser uma coisa bem
sincronizada, bem ensaiada até, bem praticada, para que eles carregassem ela com leveza, com reverência. Então levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Isso se dava muito, carregar a arca, em algumas festas religiosas, bem como em contextos de guerra. Ele menciona isso aqui. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Muitos dos povos em volta tinham esse conhecimento de que a arca da aliança, ela representava, ela simbolizava a presença de Deus. Então imaginem que aquela história de que a arca ficava lá no templo tinha duas áreas. A primeira área entrava apenas os sacerdotes, se chamava Santo Lugar. E depois vinha um véu muito grosso, espesso, e depois desse véu é onde ficava a arca. Ali era chamado Santo dos Santos. Nesse espaço só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício, por ele próprio e pelo povo. Os historiadores contam, esses são historiadores judeus, contam que com o passar do tempo, eles amarravam uma corda a esse sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos. Porque se acontecesse alguma coisa com ele lá, ninguém poderia entrar, porque a lei dizia que se alguém entrasse ali, morreria. Como trazer alguém que, por exemplo, Deus fulminou lá dentro? Então havia até essas histórias sobre a arca. E essas histórias a respeito da arca, da presença de Deus, do poder que essa arca eles criam, isso se espalhava. Os filisteus, por exemplo, teve uma época que eles levaram a arca lá para a terra deles, quando eles tomaram de Israel. Deus permitiu. Para disciplinar Israel, Deus permitiu que eles levassem a arca. Eles levaram a arca e colocaram no templo de Dagon, que era o Deus deles. E aí vem toda uma história. E aí, por conta daquilo, todos os filisteus começaram a viver um drama. Por quê? Porque começou a brotar tumores em todo o povo. Os filisteus eram divididos em 5 grupos, em 5 tribos, em 5 condados. E quando o primeiro levou e aconteceu isso, ele falou: nós não queremos arca aqui, leva lá para o condado do outro. Levou para lá, teve problema. E todos, ou seja, a história sobre a arca era contada. Os povos sabiam, olha, essa arca que o povo de Israel, o povo de Javé leva nas batalhas, tem algo diferente. Então, quando ele diz aqui, levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Então, é um salmo que é atribuído a esse momento em que era usada a arca. E a presença da arca, por si só, alterava todo o contexto do povo. Por quê? Uma cerimônia em que a arca era usada, não que Deus não estivesse presente nas outras ocasiões, mas a arca impunha. A presença da arca impunha um temor, impunha uma reverência, impunha um respeito. Então, era diferente. Vejam que isso devia, a gente aplicando isso à vida da gente, a gente devia viver nessa mesma dimensão. Por quê? Eles tinham a arca, aquele objeto feito da madeira de acácia, construído lá, a mando de Moisés, desenhado por Moisés, para simbolizar a presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Muito mais temor, muito mais reverência tínhamos que ter nós diante de todas as situações. Para eles dependiam da presença daquela arca para, digamos assim, entender, Deus está aqui. Nós não precisamos da presença da arca.
Jesus falou para aquela mulher em Samaria, vai chegar um dia que nem em Jerusalém, nem em Samaria, né? Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não através ou por conta de um objeto. Então nós vemos aqui tudo isso envolvendo esse momento que dizia respeito à arca. Nos versos 1 a 3, Davi descreve o que gerava a presença de Deus. Nos ímpios causava temor, mas nos justos causava o quê? Exultação, folga e alegria. No verso 2 ele continua, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas sobre os inimigos. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus, perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. De um lado, a presença de Deus é assustadora. Para quem? Para os inimigos, para os ímpios, para os perversos, para os descrentes. Mas para o que crê, motivo de alegria. Isso lembra para nós o quê? O bom perfume de Cristo, cujo aroma para os ímpios tem cheiro de morte, mas para os justos, para os que creem, aroma de vida. É o mesmo aroma, só que para alguns dá temor, insegurança, medo, morte. Para aqueles que creem, alegria, vida. Então, por isso Davi exorta o povo, no versículo 4, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Então a arca é levantada, então exultem, cantem, glorifiquem a Deus, exaltem aquele que está acima de todas as coisas. E ele continua então aqui a partir do verso 5, ele começa a descrever as experiências vividas no que se refere à presença de Deus no meio do povo. Então ele fala sobre Deus, verso 5 em diante, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então a presença de Deus, acontece a justiça. Os que são sós sentem o amparo de Deus, os que são cativos sentem a assistência de Deus. Ele continua no verso 7, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Ele vai trazendo a lembrança de quando o povo caminhou com a arca pelo deserto. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Situações em que, quando o povo estava exausto e sem água, Deus enviou chuva. Aí habitou a tua grei, o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas, se referindo aqui à palavra de Deus. Reis de exército fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos, porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Ele vai tratando aqui acerca dessa figura da presença de Deus, caminhando como se fosse por um cortejo, como se fosse hoje a gente chama de procissão, mas era uma caminhada nesse sentido. Então ele descreve que a terra temeu na presença de Deus, os céus gotejaram, o Sinai se abalou. Ele descreve também o cuidado de Deus, que é o pai dos órfãos, aquele que assiste aos necessitados. E no verso aqui, mais adiante aqui,
ele fala, no verso 19, ele fala sobre algo que não somente diz respeito ao povo em particular, mas a todos aqueles que têm o Senhor. Ele diz assim, bendito, no verso 19, bendito seja Deus, seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, a presença de Deus traz tudo isso para a vida daquele que crê. A presença de Deus deve assustar os que não creem, deve incomodar aqueles que não creem, aqueles que não têm temor de Deus, mas aqueles que creem, esses estão abençoados. E aqui Davi reconhece que o Senhor é bendito, que dia a dia Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Isso deve nos lembrar que às vezes a gente se sente só carregando o peso de algumas coisas na vida, de situações, de problemas, de lutas. E palavra como essa de Davi nos lembra que não é assim, que o Senhor carrega o nosso fardo. A gente lembra aquela historinha antiga, até uma cena, uma história, os irmãos devem conhecer, foi muito conhecida essa história lá daquele, como é que é, pegadas na areia, em que a pessoa se queixou com Deus, dizendo que nos dias mais difíceis da vida dele, Deus o desamparou, Deus deixou ele carregando e mostrou as pegadas na areia, e Deus falou, essas pegadas são minhas, eu estava carregando você nesses dias difíceis que você passou. Então Deus leva o nosso fardo dia a dia, independente da situação que eu esteja vivendo. Deus é aquele que me ampara, que tem misericórdia de mim, não porque eu mereço, não porque eu fiz algo para que Ele tivesse algum dever de me proteger, de me guardar, de carregar o meu fardo, mas é pela bondade e misericórdia dEle para com a gente. Então Davi revela esse cuidado especial de Deus para com todo homem, independente de serem órfãos, viúvas, solitários, necessitados, dia a dia, Ele leva o nosso fardo. E Ele acrescenta ainda, Deus é a nossa salvação. Ou seja, é por causa de Deus que nós não sucumbimos, que nós não perecemos. Mas vejam que uma vez a gente está tratando aquela figura do erguimento da arca e um cortejo que segue, e Davi vai descrevendo alguns fatos dessa presença de Deus nessa caminhada. Mas uma vez erguida a arca, como vimos lá no versículo 1, o cortejo segue adiante. Aqui nos versos 24 em diante, por exemplo, diz assim, viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. E ele descreve, os cantores iam adiante, atrás dos tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. A gente imagina aqui essa caminhada, a arca adiante, ou melhor, vem a arca, vem os cantores aqui à frente de todo mundo, vem ali cantando, atrás dos cantores, vem os tocadores de instrumentos de cordas, a gente vê tudo muito organizado, em meio às donzelas com adufes, com seus enfeites, com seus instrumentos. E ele, nesse contexto, ele vai descrevendo ainda mais. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor vós que sois da estirpe de Israel. Mesmo os príncipes participavam desse cortejo, participavam desse momento de adoração, de celebração. E ele vai descrevendo, ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Ele vai descrevendo então os príncipes, aqueles que têm autoridade no meio do povo, estão participando desta cerimônia, desse momento de adoração a Deus. E os povos se rendem à majestosa presença de Deus. Os versos 28 a 31 diz o seguinte,
Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Então, vai exercendo o poder, Senhor, vai exercendo a autoridade, dispersa os povos que se complazem na guerra. Então, essa caminhada vai exaltando a Deus, né, e clamando, colocando essas situações para que Deus haja. Ainda ele diz no 31, príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Ou seja, todos os povos nesse cortejo, nesse guiar da arca, da presença de Deus, vão rendendo ali glórias a Deus. Então Davi está descrevendo aqui uma cena que ele exalta a presença de Deus através dessa cerimônia em que a arca é colocada em realce. Reinos da terra, ele convida, né? Ele ordena. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, a sua fortaleza nos espaços siderais. Então ele vai exaltando nessa caminhada, ele vai exaltando a Deus. Isso era uma coisa assim comum em Israel, essas cerimônias. Davi, por exemplo, numa dessas cerimônias, ele teve até um problema, porque Mical, que era filha de Saul, isso aconteceu quando eles estavam trazendo a arca para Jerusalém, era um cortejo também, e Davi vinha dançando, vinha cantando e louvando a Deus, e Mical se escandalizou com Davi, e chamou Davi para dar uma bronca nele. E Davi falou, olha, as servas que você está dizendo aí que me desprezam, na verdade elas me exaltarão. E a gente vê depois, e vem uma observaçãozinha lá no texto, né, do escritor bíblico, que Mical não teve filhos, né, ela ficou estéril o resto da vida, talvez atribuindo como uma disciplina de Deus por conta dessa colocação dela se escandalizar com todo aquele cortejo que vinha, e com Davi que vinha exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. E ele aqui diz, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza, é interessante ele falar nos espaços siderais, né? Aquela ideia, né, que a gente tem, que Deus está nos céus, ainda que Salomão depois vai dizer que Deus não habita os céus, não há casas que ele possa habitar, né? O Senhor é o Senhor do universo. E ele encerra o salmo dizendo, ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. E ele encerra aqui essa descrição dele, essas palavras sobre esse cortejo, exaltando a Deus, dizendo que os reis dos povos vão oferecer presentes a ele, reinos vão cantar ao Senhor, Etiópia vai correr a estender mãos cheias para Deus, tudo exaltando o Senhor. E finalmente, todos os povos indistintamente são convocados a cantar e salmodiar e celebrar a majestade de Deus. Ele encerra dizendo, né, aqui reinos da terra, está aqui nos versos 32 a 35, 32 lá, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Então, nós vemos aqui 2 salmos, que mostram e os 2 têm uma coisa comum, né? Todos os homens devem louvar a Deus. Todos os homens, na verdade, têm razão, têm motivo para louvar a Deus, independente do entendimento, independente da fé, independente daquilo que eles creem, mas todo homem, na verdade, como diz lá o salmista no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que Davi, tanto no Salmo 68,
como autor do Salmo 67, trata sobre isso, sobre o fato de que as nações têm o dever de louvar a Deus. Ok?